A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto e Imunização Racional. Volume 446 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem, como vão. O princípio e fim do mundo, a salvação de todos. Por meio das transformações naturais da natureza, todos chegarão no seu verdadeiro estado natural por meio da cultura racional. Enquanto a cultura racional progride, a cultura do animal racional regride, porque é uma cultura de destruição, e tudo que destrói regride. Enquanto a cultura do desenvolvimento do raciocínio é tão diferente, é uma cultura construtiva, porque é a cultura do verdadeiro estado natural de toda a humanidade. Para ver que a cultura artificial é muito diferente da cultura racional. A cultura racional é construtiva, porque leva todos ao seu verdadeiro estado natural. Para ver que existe duas culturas na Terra, a que leva todos para o seu verdadeiro estado natural e a cultura das artes. A cultura artificial, que só produz desastres, é uma cultura que vai em regresso, porque é uma cultura de destruição dos valores humanos. Os horizontes estão anunciando brilhantes dias, brilhantes passos, brilhantes horas, alegres dias, alegres passos, alegres horas. É isso que vem por aí, pela frente de todos os estudantes de cultura racional, porque quem estuda a cultura racional está amparado pela natureza, guardado pela natureza, orientado pela natureza e guiado pela natureza. E quem vive assim dessa maneira vai de bem para melhor sempre, atingindo o maior ponto da vida, que é a concórdia. Porque passa a ter o raciocínio desenvolvido pelo livro Universo em Desencanto, que está desenvolvendo todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. E aqui na matéria são cheios de defeitos, fedorentos, catinguentos, ceborrentos, morrientos e completamente desregulados. Porque a fase do pensamento terminou e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, e por falta do alimento da natureza causou esse grande desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou essa infinidade de males que já não tem mais conta. E qual é a causa? Porque não existe efeito sem causa. A fase do pensamento terminou e todos perderam o direito de viver. Os pensadores perderam o direito de viver porque sua fase terminou e, por causa disso, está aí essa infinidade de desastres destruindo os pensadores, essa infinidade de doenças novas destruindo os pensadores, essa infinidade de males naturais da natureza destruindo os pensadores. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento, o pensador perdeu o direito de viver. E muitos com o pensamento enfraquecido, fazendo as piores asneiras que podem existir, adquirindo vícios que vai acabar se destruindo, os vícios dos tóxicos destruindo a pessoa, e outros, o pensamento já secou, secando o pensamento, seca o sentimento. E assim esses estão aí progredindo com as monstruosidades, com os assaltos, com os roubos, com as violências, com o terrorismo, porque secou o pensamento, seca o sentimento.
E a pessoa não sente mais o que está fazendo, se torna completamente um desumano. É o que se vê mais no mundo, a desumanidade. Se existisse mais humanidade, não existiria fome, e muita gente no mundo passando fome, muitos morrendo de fome. E por imperar a desumanidade, os ricos, milionários, não socorrem esses famintos. Está provado e comprovado que a desumanidade impera. Todos só têm um nome de humanos. Parecem que são humanos, mas na realidade o que brilha é a desumanidade. Agora todos que já passaram a se conhecer, por o raciocínio ser diferente do pensamento e da imaginação, raciocinam da forma seguinte: fazer o bem sem olhar a quem. Quem tem o seu raciocínio desenvolvido é humano, porque no raciocínio está a união da humanidade. Porque o raciocínio une toda a humanidade, quem trabalha para a união da humanidade só pode ser humano. Agora quem pensa e imagina continua a ser desumano, e por isso em todos os países morrem de fome. Hoje todos estão cansados de assistir esse procedimento dos ricos, porque o rico tem medo de ficar pobre, tem medo de ser pedinte. É por isso que quanto mais tem, mais quer. A ambição é demais e a ganância muito mais. São gananciosos, ambiciosos, orgulhosos, pretensiosos. E o dinheiro é que faz tudo isso. Hoje todos que passaram a se conhecer raciocinam diferente, fazendo bem a seu próximo para fazer o bem a si mesmo. E é fazer o bem e não olhar a quem. Quem tem cultura racional raciocina assim, porque o raciocínio equilibra o pensamento e a imaginação desequilibra. Porque terminou a fase do pensamento há 51 anos passados e por isso os pensadores estão falidos, como muitos estão vendo a falência do pensamento nesse progresso que vai regresso por ser um progresso de destruição. Os pensadores só pensam em destruir. E quem tem o raciocínio desenvolvido só raciocina em construir, porque o raciocínio é o construtor da verdade e das verdades. Tanto assim que leva todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia, de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Para ver que a parte positiva está no raciocínio, e a parte negativa está no pensamento e na imaginação, que parece que é o que não é. Parece que são o que não são, por viverem uns contra os outros e matando uns aos outros. E as aparências encobrindo tudo isso, passando por humanos e procedendo como desumanos, porque as aparências encobrem todos os defeitos. Como costuma dizer, quem tem dinheiro não tem defeitos, porque o dinheiro tapa todos os defeitos, encobre todos os defeitos. Quem tem dinheiro passa sempre por muito bom, aparentemente. Estando ligados a essas duas energias do chão, não pode ser bom, porque são duas energias monstruosas. E por isso muitos já estão com o pensamento enfraquecido, e outros com o pensamento seco, cometendo as maiores monstruosidades. Qual é a causa disso tudo? Porque a fase do pensamento terminou há 51 anos passados, e quando termina uma fase, a natureza trata logo de destruir todos da fase que terminou, como assim fez com as demais fases. Quando terminou a fase dos selvagens, a natureza tratou de destruir todos os selvagens para ser ocupada pela fase da civilização. Os selvagens ainda existem, para provar que antes de serem civilizados eram selvagens. Ainda existem nos sertões de Mato Grosso, mas em minoria, porque a natureza destruiu a maioria para ser ocupada pela fase da civilização. E hoje está se dando com os pensadores. Terminou a sua fase há 51 anos passados. Terminou a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver, e a natureza está destruindo todos os pensadores. Por isso que a violência está aí imperando, o terror está aí imperando.
E essa fase em que ninguém tem garantia de salve-se quem puder e se puder, porque é a era do fogo, a era do átomo, e tudo sendo destruído pelo fogo. Todos os pensadores sendo destruídos pelo fogo, porque estão na era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Hoje todos já passaram a se conhecer. Ninguém quer mais pensar nem imaginar. Estão tratando de ficar imunizados dessas duas energias do chão elétrica e magnética e tratando de ficarem ligados na energia racional para poderem voltar para o seu estado natural, que é a energia da desmaterialização da energia que está materializada como máquina do raciocínio na glândula pineal, que é a mecânica racional. Depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. Para ver que a cultura racional, o progresso é só de bem para melhor. E a cultura artificial, que é a cultura material, vive regredindo por ser um progresso de destruição e não um progresso construtivo como é a cultura racional. A cultura racional leva todos os deformados para o seu verdadeiro estado natural. O progresso é somente de bem para melhor. E a cultura artificial, por ser uma cultura de destruição, vai regredindo sempre até chegar ao seu fim, se transformando para a categoria de animal irracional, por estar ligado nessas duas energias da transformação elétrica e magnética. Por isso, tudo se transforma de uma vida para outra, de um ser para outro. E assim todos vivendo como bichos contra os outros e matando uns aos outros. Que basta ser bicho para não ter pena de ninguém, nem de si mesmo. Não sabe que nas reencarnações futuras, a natureza cobra com juros muito altos, transformando a pessoa no pior bicho irracional, nos piores bichos irracionais. Para ver que a natureza cobra todos esses delinquentes que tiram uma vida de seu próprio semelhante, porque todos são filhos naturais dessa natureza por estarem vivendo como bichos irracionais e que vivem assim uns contra os outros e matando uns aos outros. E por isso as guerras não cessam. E todos esses guerreiros vão se transformar em bichos irracionais da pior espécie, porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. A vida é da natureza. Só a natureza que pode tirar a vida, porque ela é quem fez a vida. E ela é quem dá a vida a todos. Só ela é que tem o direito, por isso todos são mortais. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Fazer o bem e não olhar a quem. Assim determina a natureza. É o que os ricos e os desumanos não fazem, e por isso morrem de fome, sendo a fome o maior brilhante do dia, porque em todas as nações tem famintos, em todas as nações morrem de fome. E é por isso que quem é racional procede diferente. Basta ser racional para ser humano, porque a sede que o outro sente, a pessoa sente também. A fome que o outro sente, a pessoa sente também. E de forma que ser racional é um ser equilibrado, e por ser equilibrado, faz o bem e não olha quem, como está aí o retiro racional, socorrendo os famintos, porque é racional. Quantas pessoas chegam no retiro racional morrendo de fome? Para ver que racional é humano, racional não é desumano. E assim o retiro racional é um testemunho dessa realidade positiva e brilhante, porque vem matando a fome de muita gente. Qualquer pessoa que chega no retiro racional tem sempre um prato de comida para encher a sua barriga, porque é racional, condiz com o nome de racional. E os ricos e os milionários não poderiam ser assim. Não são assim porque são gananciosos e ambiciosos e querem tudo para si mesmos e os demais que se arranjem. E os ricos e os milionários não poderiam ser assim?
Não são assim porque são gananciosos e ambiciosos e querem tudo para si mesmo e demais que se arranjem. Os ricos não querem saber dos pobres. Fogem dos pobres como o diabo foge da cruz. Tem até medo de chegar perto dos pobres. Hoje muitos querem imitar o retiro racional, mas não podem, porque são gananciosos e ambiciosos. Todo rico vive de ilusões, vive iludido consigo mesmo e traindo a si mesmo. Porque isso não são modos de viver num mundo em que a fome impera. E o desespero entre os pensadores é muito grande, e todo rico tem medo de morrer, porque sabe que a natureza vai cobrar com juros muito altos o seu modo de viver aqui na Terra. Porque ninguém é de ninguém, todos são filhos de uma natureza só, e são corpos de reprodução de filhos e irmãos. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Se não fosse o retiro racional, muita gente morreria de fome. Porque é racional, é justiceiro. Porque quem é racional sabe que no raciocínio está a verdadeira união da humanidade. Porque o raciocínio une a humanidade e o pensamento divide a humanidade. E por isso as discórdias permanecem entre os pensadores, discordando uns dos outros. A discórdia causa os atritos e os atritos causam os conflitos. E por isso as guerras não cessam. Porque o pensador é conflitante e guerreiros vencidos, porque acabam morrendo, se tornando um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Hoje todos que já passaram a se conhecer agem completamente diferente porque já estão raciocinando. Racional é um por todos e todos por um. Quem raciocina. Para ver que o pensamento diverge do raciocínio, porque o pensamento divide. Quem é racional vive em paz consigo mesmo, ama a si mesmo e ao próximo, ama a fraternidade, para chegar à concórdia universal. Todos concordando com todos, e é o progresso da concórdia que muitos vão alcançar, porque estão fazendo o tratamento indicado nos livros de cultura racional. Estão tratando de fazer o tratamento certo para aumentar e prolongar os seus anos de vida, para ver o progresso da concórdia e o progresso de todos transitarem pelo espaço. E por isso estão tratando de se cuidar para prolongar os seus anos de vida. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade, devemos demais da cultura racional. Devemos tudo que temos à cultura racional. É a cultura das culturas do verdadeiro estado natural da humanidade. Hoje todos querem raciocinar, porque raciocinando estão voltando para o seu verdadeiro estado natural. E pensando está indo para pior, por estarem ligados a essas duas energias do chão, energias essas em transformação. Tudo que se transforma de uma vida para outra é porque está fora do seu verdadeiro estado natural. No verdadeiro estado natural não existem transformações, porque o natural tudo é e o artificial nada é. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, devemos tudo que temos à cultura racional, porque se não fosse a cultura racional, nós iríamos nos transformar em animal irracional, por estarmos ligados às duas energias deformadas que se transformam de uma vida para outra por serem deformados. E por isso muitos estão estudando a cultura racional dia e noite, noite e dia. Porque o tudo do tudo está no saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E é o tudo do animal de origem racional. Hoje a vida, como estão vendo aí, tem solução definida e definitiva. E é isso que todos estávamos querendo e precisando. Todos necessitavam de se conhecer para saberem como sair dessa deformação e transformação para fora. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabem o porquê que assim são, de onde vieram e para onde vão e de onde são. De onde são? São corpos de energia de vida eterna,
habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E essa energia é materializada na glândula pineal, no istmo, no mesencéfalo. E que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural por meio da cultura racional. E depois de desmaterializada, volta para o primeiro mundo, o mundo racional. E lá todos com corpos de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, porque sabem que estão na categoria de bicho racional, e os que estão ligados nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, são duas energias de transformação. E se transforma da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Porque já todos vivem como bichos uns contra os outros e destruindo uns aos outros. Assim vive a bicharada do chão. O pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação, que há milhões de milênios vêm preparando a humanidade para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 446 do Histórico.